Cristo reina. Ele está sempre à direita do Pai. Aleluia. Vamos falar sobre o tema de hoje. Se posiciona diante do adversário. Você pode repetir comigo? Mais uma vez. Se posicione diante do adversário. Agora, quando falamos adversário, você tem que entender que não estamos a falar de seres humanos. Amém? Mas o nosso adversário é Satanás. E quando falamos de Satanás, estamos a fazer referência também aos demônios. Percebe, igreja? Então se posiciona diante dos teus adversários. Abra a tua Bíblia no livro de 2 de Timóteo, capítulo número 3. Amém? Diz assim, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz a palavra. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aleluia. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Quando nós vamos lidar com a palavra, com a Bíblia, nós precisamos ter em mente, precisamos ter consciência que a Bíblia é uma mensagem inspirada por Deus. E ela tem um propósito pelo qual Deus as deu a nós. E o propósito está aí. Ela é inspirada e proveitosa. É proveitosa para quê? Para nos ensinar. Aleluia. Amém. Para nos ensinar. Para nos educar. Para nos corrigir quando estamos errados. Para nos instruir em justiça. Essa palavra instruir, no grego, quer dizer paideia. E ela dá o sentido de treinamento de uma criança. Aleluia. Amém. No original, essa palavra, ela tem esse sentido. Instruir. Ou seja, é treinar a criança até que ele seja um homem adulto, instruído, que sabe quem ele é. Por isso veio no texto abaixo, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito. O sentido perfeito é maduro. Aleluia. Seja perfeito e perfeitamente instruído. Ou seja, o propósito pelo qual o Criador, o Pai, nos deu a palavra é para nos fazer filhos maduros. O rei, quando ele gera o seu herdeiro, desde muito cedo, o herdeiro ao trono, ele é treinado. Ele não recebe uma instrução como as outras crianças. Desde muito cedo, o pai vai colocar aquele filho debaixo de tutores. E o tutor, ele tem a obrigação de treinar aquela criança. Ela está a crescer, mas já tem a consciência que ele é um rei. Está a perceber, igreja? Ela tem a consciência do papel pelo qual ele foi gerado, ele nasceu. E quando aquela criança cresce, ela se posiciona. Porque desde muito cedo,
Ela foi treinado, foi educado, foi instruído para poder exercer aquela função. Glória a Deus. Assim também somos nós, filhos de Deus. A palavra nos foi dada com esse propósito, para te ensinar os caminhos de Deus, para te corrigir quando você estiver errado, para te educar, o mesmo que dizer disciplinar, para que você seja instruído em justiça. Agora, o sentido justiça aqui, ela é interessante. Por quê? Houve uma injustiça que foi cometida. Essa injustiça foi cometida pelos nossos primeiros pais, que é Adão. Deus os criou, os colocou no jardim, deu-lhes a terra como herança. Mas Adão e Eva, eles não souberam se posicionar diante da palavra que lhes foi dado. Você percebe, igreja? Ao darem ouvido a Satanás, eles cometeram alta traição. A injustiça foi praticada. Agora, nós nascemos de novo. Nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Quando nos tornamos filhos de Deus, não nos tornamos filhos de Deus por nossa própria justiça, mas nos tornamos filhos de Deus pela justiça do próprio Deus. Isaías capítulo 64, tome nota, versículo 6, a Bíblia vai dizer que toda nossa justiça, ela é comparada ao trapo de imundícia. Ou seja, as nossas boas obras não foram capazes o suficiente para nos tornar pessoas justas. Você está percebendo, igreja? Logo, ao sermos instruídos em justiça, essa justiça, ela foi desenvolvida, foi criada pelo próprio Deus. Por isso, é que no livro de 2 de Coríntios, tome nota, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia vai falar acerca de Jesus, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Agora, essa palavra justiça, ela é interessante. Por quê? Com a queda de Adão, com a queda do homem, preste atenção. O pecado, ele gerou no homem a consciência do pecado. E isso trouxe, amém? Isso trouxe uma consciência profunda de pecado, um espírito de complexo de inferioridade, um senso de indignidade que dominava o homem. O medo passou a nos possuir, o medo, amém, passou a nos controlar. Esse é o ser humano caído. Mas desde que Deus entrou na cena, através de Jesus, e nós nos tornamos a justiça de Deus, essa palavra justiça significa, de acordo com a Bíblia, justiça significa a capacidade de ficar na presença de Deus, Pai, sem sentimento de culpa ou complexo de inferioridade, e estar em uma posição correta com Deus. Você está percebendo, igreja? Amém. Esse é o propósito da Bíblia que nos foi dado, para te instruir na justiça, para que você saiba qual é a tua posição diante de Deus, sem complexo de inferioridade. Você está percebendo, igreja? Sem sentimento de culpa, sem aquele senso de indignidade, indigno, sem o domínio do medo e da dúvida. Quando você se deixa instruir pela palavra, como filho, você vai assumir um posicionamento, aleluia,
Assim como Jesus. Jesus sabia quem ele era. E por ele saber quem ele era, diante do Pai, ele não tinha complexo de inferioridade. Diante do Pai, ele não carregava sentimento de culpa. Ele não se sentia indigno. Pelo contrário, ele dizia, eu e o Pai somos um. Amém. Aleluia. Amém. Ele sabia que o Pai era com ele. Ele tinha consciência que quando ele falava, o Pai lhe ouvia. Não havia complexo no coração de Jesus, na sua consciência. Hoje, todo filho de Deus que nasceu de novo, ele deve ser instruído na justiça. Porque ele é agora a justiça de Deus. Aleluia. Para instruir em toda a justiça, que também quer dizer em toda verdade. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele nos conduziria, nos guiaria, nos levaria em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Satanás é um mentiroso. Por isso nós temos que ser instruídos na verdade. Efésios, tome nota, capítulo 6, no versículo 14. Paulo, ele vai fazer referência a nós usamos a armadura de Deus. E quando ele vai falar da armadura, ele vai nos dizer que nós temos que usar o cinto da verdade. Aleluia. Amém. O cinto é um acessório que nós usamos para ajustar a roupa. Amém? A roupa, ela pode ser grande, mas se nós ajustamos com cinto, ela fica sentada. Então ela já não cai. Se não tivermos cinto, vamos dar um passo, a tendência da roupa é o quê? É cair. Nós devemos usar o cinto da verdade. Quando você usa o cinto da verdade, você vai perceber que Satanás é um mentiroso. Assim como ele mentiu a Adão no jardim, também tentou enganar a Jesus, mas Jesus sabia quem ele era. Jesus estava posicionado. O inimigo não conseguiu enganar a Cristo. Para além do cinto da verdade, a Bíblia também faz referência de usarmos a couraça da justiça. A couraça são aqueles peitoral, amém, que os soldados usam na batalha. Hoje nós vamos chamar colete antibala. Amém? Couraça da justiça. O inimigo poderia vir e lançar, acertar uma flecha contra o adversário. Quando ele vinha, batia na couraça e não podia danificar o corpo. Se ele tentasse uma espada, a couraça que protegia. Você está pensando, igreja? A justiça, ser instruído na justiça, ela tem a finalidade de te proteger contra as mentiras do diabo. Apertar o cinto da verdade, ele tem o propósito de te manter seguro contra o engano do diabo. Você está percebendo, igreja? Vamos lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 3. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz a palavra. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Agora, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Uau! Isso é maravilhoso, igreja.
nós falamos que nós somos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus, não pela nossa própria justiça, porque toda a nossa justiça, perdão, é como trapo de imundícia, mas é pela justiça do próprio Deus. E nós estamos a ver na palavra que Cristo sofreu, padeceu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, ele sendo justo e nós injustos. Mas olha o propósito, para nos levar, alô? Para nos levar a Deus. Ou seja, uma mudança de posição, mortos na carne, mas vivificados no Espírito. Agora, Colossenses capítulo 1, tome nota, versículo 13, ele vai dizer que ele nos tirou. Jesus, o Pai, nos tirou do reino, do domínio, do príncipe das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma posição em que todo aquele que nasceu de novo se encontra. Não há lugar para demônio na tua vida, igreja. Não há lugar para bruxaria na tua vida. Se você entender o que eu estou a te ensinar, se você entender o que significa ser a justiça de Deus, ser instruído na justiça, se você entender isso, e você se posicionar, Satanás perdeu. Posiciona-se diante do teu adversário. Jesus padeceu por nós, para nos levar. Você está a perceber, igreja? Para nos levar a Deus. Agora, certa ocasião, Jesus disse assim: ninguém pode arrebatar, tirar alguma coisa de mim, porque o Pai que me deu é maior do que todos. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Olha a consciência dele. Ninguém pode tirar nada de mim. Ele veio para essa terra, se fez homem, e ele estava plenamente confiante e seguro. Eu sou maior, porque o Pai é comigo. O Pai me disse, ninguém pode receber nada de mim. Ninguém pode me tirar. O diabo, seja quem quer que for, ninguém pode arrebatar nada das minhas mãos, porque Ele está acima de todos. Aleluia. Ele nos tirou do domínio do príncipe das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É ali onde eu estou. É aí onde nós temos que permanecer. Se você quer ser vitorioso, se você quer vencer Satanás e os demônios, posiciona-se aonde o Pai te colocou. No livro de João, tome nota, no capítulo 16, 14, versículo 30, Jesus disse para os discípulos: agora já não poderei falar muito com vocês, porque o príncipe deste mundo, ele vem chegando, e ele nada tem em mim, ele nada tem contra mim. Que declaração maravilhosa. O príncipe desse mundo, Satanás, ele tornou-se o Deus desse mundo. Satanás é o governante desse mundo. E Jesus reconheceu esse fato, que ele é o príncipe. Mas a pergunta é: como é que Satanás tornou-se o príncipe desse mundo? A Bíblia diz que Deus fez a terra e deu
aos filhos dos homens. Mas quando Satanás enganou a Eva, Adão perdeu o direito de ser o titular dessa terra. Você está percebendo, igreja? Então, Satanás tornou-se o príncipe desse mundo. Jesus estava na terra. No final da sua missão, ele disse: o príncipe desse mundo, ele está a chegar. Mas em mim, ele não tem motivo nenhum para poder me tocar. Aleluia. Amém. Agora, por que ele tinha essa consciência? Ele sabia que ele era filho de Deus. Satanás não tem autoridade na vida de um filho de Deus. Você está entendendo, igreja? Jesus padeceu por nós, o justo pelos injustos, para nos levar. Você está percebendo a linguagem, igreja? Para nos levar até Deus. A pergunta é, e vou repetir o que Jesus falou: ninguém pode tirar nada de mim, porque o Pai que me deu é maior, e esse mandamento eu recebi dele. Filho de Deus. Ele nos tirou, amém? Ele nos levou a Deus. A pergunta é, Satanás tem autoridade de tirar da mão de Deus? Tem, igreja? Não. Ele nos tirou do domínio do príncipe das trevas e nos transportou. Houve uma mudança no nosso estado. Uma mudança de pecador, de injusto para justo. Agora somos filhos de Deus. Você está percebendo, igreja? Jesus tinha essa consciência como filho de Deus. Quando Jesus esteve na terra, preste atenção, amém? Abra a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E olha para mim. Quando Jesus esteve na terra, Jesus era o único da espécie dele. Amém? Não havia nenhum ser humano como Jesus. Eu vou te explicar o porquê. Antes de Jesus ir na cruz, ele era como Adão, antes do Adão pecar. Está percebendo, igreja? Vou repetir. Antes de Jesus parar na cruz, ele era como Adão, antes da queda. Por isso, ele era o que ele era. Perfeito, sem pecado. Quando Jesus vai parar na cruz, ele tornou-se como Adão, depois do pecado. Por isso que nós falamos de 2 de Coríntios 5, 21, que aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, em nosso lugar, em nosso favor, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, e aqui entende, Jesus quando veio ao mundo, ele veio como filho unigênito. Amém? Hebreu vai dizer, quando Deus introduziu o seu unigênito no mundo. Então não havia ninguém como Jesus, ele era o filho único de Deus. Porque Jesus, ele é o segundo Adão. Adão era um tipo de Jesus. Romanos capítulo 8. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 12. Tome nota apenas, permaneça em Coríntios. Adão era um tipo de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita,
ele vai ressuscitar como filho primogênito de Deus. Está a perceber, igreja? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você e eu somos como Jesus depois da sua ressurreição. Você está a perceber, igreja? Por isso é que lá no livro de 1 de João, penso que é capítulo 12, 17 ou 3, 17, ele vai dizer que assim como era Jesus, assim como Jesus é, também somos nós nesse mundo. Não há lugar para o diabo. Está a perceber, igreja? Não há lugar para demônio na vida de um crente que anda na justiça de Deus. Não há espaço. Agora, vamos lá em 1 de Coríntios 15, versículo 45. Isso é muito forte. Assim está também escrito. Uau! O primeiro homem, quem é? Adão. Foi criado em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual. Ou seja, aqui vamos entender algo, amém? Adão, quando foi criado, ele só gerou filhos depois da queda. Está a perceber, igreja? Quando ele pecou, ele começou a gerar filhos. Então, ele não tinha condições de gerar filhos espiritualmente maduros e fortes. Está a perceber, igreja? Ele gerou filhos espiritualmente mortos. Por isso é que diz que o primeiro não é o espiritual, mas é o animal. Porque nós herdamos de Adão essa estrutura que nós temos. Mas uma estrutura sem vida. Está a perceber, igreja? Uma estrutura escravizada. Um homem debaixo do poder de forças externas e temores internos que controlam e dominam o ser humano. E diante desses fatos todos, o homem não tem força para lutar. A condição escravo. Por isso, por mais que o homem luta, no final de tudo, o homem termina num fracassado. Você está a perceber, igreja? Quantos casamentos são construídos? Quantos permanecem? Está a perceber, igreja? Por causa do estado do homem. Quantas pessoas crescem, se projetam na vida, mas quantos permanecem? A maioria faz o quê? Cai. A morte é uma realidade presente na história do homem. Vamos aí no nosso texto. 46. Vamos voltar no 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante, ou seja, aquele que dá vida. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o quê? O animal. Depois, o espiritual, que é Jesus. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é de quem? Do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual os celestiais? O celestial? Tal também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como trouxemos a imagem de Adão, traremos também a imagem de quem? De Cristo. Essa imagem de Cristo está no nosso espírito. Está a perceber, igreja? 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passou.
é passado. Aleluia. Aquilo que nós herdamos de Adão, a natureza do pecado, é coisa do passado. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. No meu espírito, eu sou como Jesus. Deus carregou no nosso espírito, no nosso homem interior, a sua natureza divina. E isso nos dá a habilidade de nos movermos como Ele. Por isso está escrito, assim como Ele é, somos nós também nesse mundo. Deus não criou filhos para ser... Deus não gerou filhos para serem filhos fracassados. Deus não gerou filhos para serem filhos derrotados pelo diabo. Não. Satanás está na classe de criatura. Você e eu estamos na classe de filhos. Aleluia! E deixa lhe dizer, igreja, o filho é maior que os servos. Essa é a tua posição. E você e eu temos que entender isso. Satanás é um mentiroso. Você está a perceber, igreja? E aqui vamos abrir um parênteses para poder chamar a atenção. Tu não podes pensar, quando tu vens à igreja, estás a vir fazer um favor ao pastor. Não. Estás a fazer um bem a ti mesmo. E tu também não podes se posicionar como aquela pessoa que vem para a igreja apenas para poder aumentar na estatística. Não, tivemos 300 pessoas na igreja. Você também foi contado. Não. Você vem aqui porque você é um filho de Deus. Você vem aqui porque aqui é uma casa de instrução. Para você ser instruído nas coisas de Deus. Para você ser educado nas coisas de Deus. Para você ser disciplinado nas coisas de Deus. Quando você estiver errado, você vai ser corrigido para dizer, não é assim, tem que caminhar dessa forma. Aleluia. Amém. Como uma criança, você vai ser instruído na justiça, que é isso que eu estou a te ensinar. Aquilo que Deus fez em Cristo por nós, Deus quer que nós nos posicionamos dessa maneira. Porque se nós nos posicionamos dessa maneira, não há espaço para bruxo na tua vida. Não há espaço para demônio na tua vida. Não há espaço para Satanás na tua vida. O espaço que Satanás tem na tua vida é o espaço que você lhe dá. Porque ele sabe que existem leis que ele deve respeitar. 1 de João capítulo 5, versículo 18. Está escrito: sabemos que somos de Deus. Aleluia. Amém. Diga, sabemos. Agora pergunta, vizinho, você sabe? Pergunta para mais alguém aí, vizinha, você sabe? João, ele está a dizer, sabemos que somos de Deus. E que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Todo aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. A palavra está errada? Não. Nós é que estamos errados por conta do nosso posicionamento ou falta de posicionamento. Nós é que estamos errados por falta da nossa vida com Deus. Eu às vezes vejo pessoas, amém, que desaparecem. Depois de um ano desaparecido, está aparecendo na igreja.
Mas está a aparecer por quê? Porque está a sofrer alguns ataques espirituais. Porque se não tivesse a passar, não estaria a vir para a igreja. Mas são pessoas que já viram o agir de Deus na vida delas, na vida deles. Esse tipo de crente vai sofrer sempre. Está a perceber, igreja? Vai sofrer sempre. Isso não agrada a Deus. Deus não fica feliz quando Satanás exerce autoridade e domínio sobre o seu filho. Deus não se sente bem com isso. Isso não agrada a Deus. Você tem que entender que você é como Jesus, igreja. Nós trouxemos a imagem do celestial. Você está percebendo, igreja? Nós trouxemos em nós a imagem do celestial. Como está aí, versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 29. Ou versículo 28. Vamos lá. Diz assim: sabemos, diga vizinho, sabemos. Você sabe? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Qualquer coisa que surge na tua vida, na tua trajetória, você que é fiel a Deus, você que está posicionado, então lembra disso. Deus permitiu, porque Ele sabe que aquilo vai contribuir para o teu bem. Se não fosse para contribuir para o teu bem, Deus não permitiria. Você está percebendo, igreja? Sabemos que todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas, aquilo até que o inimigo tenta, quer dizer, ele tenta contra nós para a maldade, no final de tudo, Deus vai reverter em quê? Em benefício para o nosso crescimento, para a nossa própria vida. Diga, estou no lado certo da luta. Estou no lado certo da batalha. Todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, vizinha? Amém. Você ama a Deus? Amém. Pergunta aí para os irmãos se ele ama a Deus. Todo mundo ama a Deus, sim ou não? Amém. Sabe qual é a prova que você ama a Deus? Posso falar? Jesus disse assim no livro de João: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Amém. Você quer saber se você ama a Deus? É a forma que você trata a sua palavra. Amém. Aleluia. Amém. Jesus está sempre à direita do Pai, igreja. Você tem que entender isso. Ele reina. Daqueles que são chamados por seu decreto. Nós fomos chamados por um decreto dos céus. Está percebendo, igreja? Nós agora estamos a viver sobre um decreto presidencial, sim ou não? Estado de calamidade. Restrições. Você viola, punição, multa. Por quê? Porque você está violando um decreto da maior autoridade da nação. Está percebendo, igreja? Você foi chamado por um decreto de Deus. Aleluia. Você foi chamado por um decreto de Deus. Agora eu pergunto, quem é o diabo para se colocar na frente do decreto de Deus, igreja? Quem é Satanás para se colocar na frente do decreto de Deus? Se no decreto dos homens você viola a punição, agora o decreto da maior autoridade do universo.
Diga, eu fui chamado pelo decreto dos céus. Olha o verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Está claro, igreja. Está claro. Ele nos chamou por um decreto. Para quê? Para que nós sejamos conforme. Aleluia! Amém. Conforme. Tem que estar de acordo. Porque é algo que Deus já predestinou. Na sua presciência, ela havia declarado que quando seu filho nascer, vir à terra, morrer pelo pecado dos homens, e a justiça for feita, todos aqueles que aceitarem o sacrifício do meu filho, eles têm que ser conforme o meu filho primogênito. Amém. Aleluia. Amém. Diga, eu sou como Jesus. Quando você entende essas coisas, igreja, o medo desaparece do teu coração. Quando você entende essas coisas, a dúvida vai embora. Porque a palavra é divinamente inspirada. Nos foi dada como filhos de Deus para nos instruir, para nos amadurecer. E assim podemos caminhar sobre essa terra, aleluia, com a cabeça erguida, não com aquele complexo, rosto para baixo, não, cabeça erguida. Você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que os seus te protegem, ainda que você andar no vale da sombra da morte. Está percebendo, igreja? A vara e o cajado do pastor Jesus está lá para te guardar, para te guiar, para te proteger. Essa é a visão de Deus para nós. Está percebendo, igreja? Você se olhar para você, mas eu mesmo assim sou como Jesus. Não é aparência exterior. É o teu homem interior. Deus investiu 100% dele no teu espírito. Pode aplaudir o Senhor. Igreja, você já parou para pensar? Você já parou para pensar e entender o que significa ser participantes da natureza divina? Já parou para analisar isso? O que é ser participante da natureza divina? Posso falar? Significa ser da mesma espécie de Deus. Agora, quem é o diabo? Quem é o demônio? Quem é o bruxo feiticeiro para brincar com a tua vida? Se ele está a brincar, alguma coisa está errada no teu caminho. Porque se você se posicionar, a palavra vai te defender. Porque a palavra que sai da boca de Deus não pode voltar vazia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus falou, aleluia, está falado. Essa palavra pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Aleluia. Entenda isso. Nós carregamos em nós a imagem do primogênito. Olha aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí alguém, um grupo, que se dizem também ser cristão, mas não são. Eles dizem que ninguém é filho de Deus. Filho de Deus é apenas um número de 144 mil. Onde é que está escrito isso?
Mostra onde está escrito isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. A todos eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador. Lhes deu poder. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Efésios capítulo 4, amém, versículo de número 27. Olha o que diz a palavra. Não deis lugar. Não deis lugar. Aleluia. Não deis lugar ao diabo. Igreja, a palavra não carece de ser interpretada. Ela é clara. Aleluia. Por que ela é clara? Porque ela é a mensagem de Deus para os seus filhos. Deus, ele desceu ao nosso nível. Está a perceber, igreja? Deus desceu ao nosso nível na pessoa de Jesus para nos elevar ao nível dele. Agora, não dê lugar ao diabo. O que podemos entender disso? Que o único lugar que o diabo tem na minha vida e na tua vida é o lugar que você próprio quer. Dá para ele. Se você não lhe dá lugar, ele não tem como. Aleluia. Amém. O único espaço, a única autoridade que Satanás mantém contra a vida de um filho de Deus é o lugar que o próprio filho de Deus dá ao diabo. Fora disso, ele não tem permissão para isso. Está a perceber, igreja? Não tem permissão para isso. Mesmo uma mãe, pai, ele sabe que o filho é altamente delinquente, bandido. Mas ele nunca vai aceitar entregar o filho dele na justiça. Ainda se ela prefere morrer pelo filho dela. Há algo que aconteceu, amém? Que uma mãe, o filho, adolescente, estava a dar muita dor de cabeça para ela. Estava fazendo muito desmando no bairro. Então a mãe, cansada, foi dar queixa na polícia. Mas o trato era o quê? Para os polícias virem, como tinha alguém na família conhecido, a polícia falou. Então, para poder vir dar um susto no menino, dar um arrepio. E naquela de virem buscar o menino, ao lhe levarem, o menino escapa, foge. O polícia faz o quê? Tiro, mata o menino. A mãe, quero meu filho. Eu não quero saber, paga meu filho. Eu não mandei matar o meu filho. Eu pedi apenas para dar uma correção, mas não mandei matar. Foi um acidente. Está percebendo, igreja? Paga meu filho. Vamos lhe pagar, mas como? Para dizer o quê? Como filho de Deus, por que Deus vai te entregar sob o poder do diabo? Qual é o motivo disso? Alô? Qual é o motivo disso? Se mesmo nossos filhos, que sendo, às vezes, é altamente perigoso, às vezes no bairro está reclamando do comportamento do teu filho. Mas você vai dar o peito, tocar no meu filho, vai ter que passar por cima de quem? De mim. E quem dirá mais o nosso Deus? Você está percebendo, igreja? Que dirá mais o nosso Deus? O único espaço que Satanás tem na tua vida é o espaço que você próprio faz o quê? Lhe concede.
Essa é a verdade da palavra de Deus. Não vamos dar ao diabo o poder, a autoridade na nossa vida que ele não tem. Está a perceber, igreja? Amém. Não vamos lhe dar isso. Porque às vezes nós queremos fazer passar que ele tem tanto. Não, eu sou como Jesus. Está a perceber, igreja? Vamos lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 8. Diz assim: sedes sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso quê? Vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa quê? Tragar. É interessante que a Bíblia não está a dizer que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor. Salmos 34 vai nos dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Aleluia. Nas proximidades. De redor é mais além. O anjo está mais perto porque está ao nosso redor, mas Satanás, seus demônios, eles estão ao derredor. Agora, se existe uma qualidade do diabo que nós não devemos ignorar, é que Satanás, ele não desiste dos seus objetivos. Ele é persistente. Mesmo Jesus, quando Satanás o tentou, Jesus o derrotou, diz a Bíblia que ele se ausentou por um tempo. Está percebendo, igreja? Significa, enquanto Jesus esteve na terra, de tempo em tempo, Satanás sempre vinha dar uma quê? Espreitadela. Vinha sempre ver se há uma brecha para ele poder quê? Entrar. Não encontrava brecha, ia. Voltava, não há brecha. O mesmo ele faz conosco. Quando ele vem te observar, esse homem está a orar muito. Esse homem está sempre na palavra. Não é o momento. Vai voltar de novo depois de um tempo. Está percebendo, igreja? Vai te encontrar. Por isso é que nós temos que ser perseverantes na fé. Está percebendo, igreja? Perseverantes na fé. Até o fim. Agora, ele vai, volta, te encontra, você não está na mesma posição. Esse é o momento. Só vais assustar, te deram. Está percebendo, igreja? E deixa ele dizer, quando ele vem para dar, ele dá com muita violência. Está percebendo, igreja? Porque ele sabe, se eu lhe dar mais espaço, não vai me escapar. Como ele não quer mesmo te escapar, então te dá já um QO, você vai ficar estendido. Uns conseguem se levantar mesmo tonto, amém? Consegue se levantar e a se arrastar, consegue chegar na igreja. Mas ainda assim muitos não ganham juízo. Daqui a pouco já estou bom. Uau! Vai de novo. Deus está dando quê? Tempo. Aí quando o inimigo te encontra novamente, te dá uma que te leva já à morte. Está percebendo, igreja? Jesus disse, quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, lugar para poder repousar. Mas não encontrando, ele diz o quê? Voltarei. Ele volta. Ele encontra a casa limpa, arrumada, organizada, porém, não encontra ocupado.
Aí diz que ele vai buscar mais 7 quê? Espírito. Deixa eu dizer que o número 7 é um número que fala de totalidade. Então não quer dizer que é literalmente 7 demônios. Mas está dizendo que ele vai trazer um reforço para poder manter controle naquela posição. É interessante, falava ainda com a pastora amanhã, às vezes pessoas se manifestam muito na igreja. São pessoas que desaparecem depois que voltam. E aí estamos a expulsar aquele demônio. Diz, não vou sair. Por quê? Porque ele me deu espaço para isso. Você está entendendo, igreja? É tempo de você se posicionar diante de Deus. Essa palavra aí que está a dizer, o diabo vosso adversário, no grego é antidikos. Antidikos. O que ela implica? Uma batalha judicial. Amém? É a visão que o texto original vai nos dar dessa palavra adversário. No tribunal tem sempre o culpado e o inocente. Mas nem sempre o inocente quer. Ganha. Está a perceber, igreja? Porque é uma batalha judicial. O culpado vai arranjar o advogado e o inocente também vai arranjar o advogado. Se o advogado do culpado for bom, tem mais argumento, então o inocente vai passar por quê? Por culpado. E o culpado passa por quem? Por inocente. Satanás não é nosso amigo, não é teu amigo. A Eva pensou que o diabo era amigo dela. Está percebendo, igreja? Se aproximava aquelas conversas, vem conversa, sai conversa. Mas ele tinha um objetivo, derrubar o seu oponente. O objetivo dele era derrubar a Eva. Quer dizer, se ele está a jogar com mentira, não quer saber porque é a natureza dele. A Eva, na sua inocência, estava lá. Mas ele próprio, o adversário, ele tinha um objetivo, derrubar o seu oponente para poder ocupar o quê? O lugar dele. E Eva, de fato, caiu com Adão. E o diabo ocupou a posição. Portanto, dizer, sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário. Está entendendo, vizinho? Satanás não é teu amigo. Ele nunca foi nosso amigo. Ele é inimigo de Deus e é inimigo do ser humano. Ele não presta. Tá, pessoal da igreja? Ele não tem bom fundo. Ele é mentiroso. Tudo que ele vai fazer é destruir o adversário. Ele não nos vê de outra forma. Nos vê como adversário. Como ele quer estar no teu lugar, então vai te derrubar. E a única maneira de você ter autoridade sobre ele é se posicionar na posição pelo qual Cristo te estabeleceu. Aleluia. Amém. Então, é importante você tomar nota sobre isso. Provérbios capítulo 26, versículo 2. A Bíblia vai nos dizer que, assim como um pássaro no seu vaguear, e assim como a andorinha no seu voo, a maldição, o mal, sem causa, não pode vir. Amém? Um pássaro não vai cair por cair. No seu voo livre, se ele cair, alguma coisa aconteceu que lhe fez o quê? Cair. Lembro-me quando mais novo, nós tínhamos uma brincadeira para poder apanhar aqueles pássaros andorinha. Nós pegávamos aquelas cortiças de garrafa, forrávamos com um pano, um saco preto, um pano preto. Amém? E com arame, esse arame que vem nas rodas do carro, nós amarrávamos num pau e ficávamos a girar aquilo. E quando a andorinha via aquele coiso preto, amém? Parecia também um pássaro, agindo naquela velocidade, ele vinha seguir aquilo. E naquela velocidade, naquele movimento, ele sempre acabava sendo o quê? Chocado.
caía, aí conseguíamos pegar o quê? A andorinha. Assim também, o mal, a maldição sem causa, não pode vir ter com a vida de um filho de Deus. Está percebendo, igreja? Amém. Diga, eu estou seguro. Na mão do meu Pai. Eu estou seguro na mão de Deus. E para terminar, abra Provérbios, capítulo de número 1. Verso de número 30. Vamos terminar aqui. 33. Olha o que diz a palavra. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, viverá seguramente e estará descansado do temor. Palavra do Senhor, igreja. Dá uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia.